Pessoal, saudações mais uma vez. Vamos agora falar de validação de ensaios qualitativos. Aqui eu não pretendo abordar toda a validação de um ensaio qualitativo, mas como a gente já viu em vídeo anterior que não faz sentido falar de incerteza para ensaio qualitativo, como que você vai demonstrar competência para fazer um ensaio qualitativo? Nessa validação, você não pode usar esses conceitos que eu listei na tela aí, ó. Você não pode usar a palavra exatidão, não pode usar a palavra veracidade, não pode usar a palavra precisão, mas até aqui, limite de detecção, você não pode utilizar essas quatro aqui. Por quê? O VIM define todas essas definições para medição. Exatidão, grau de concordância, valor de referência, uma medição, valor medido. Veracidade, a concordância de uma média de infinitas medições, valor medido de novo. Medido é medição, medição não é ensaio qualitativo. Precisão, grau de concordância entre medições, lá, medição aparece de novo. Limite de detecção, que é a concentração na qual a probabilidade de cometer o erro do tipo 2, ou na qual a probabilidade de se declarar um falso negativo é beta, percebe? Então é sempre em cima de medição. Exatidão, veracidade, precisão e limite de detecção não podem ser utilizados na validação. O que eu vou utilizar? No lugar de exatidão, olha, esquece exatidão. Você pode usar acerto. Exatidão equivale a acerto. Então, se no ensaio qualitativo o padrão é positivo, você analisou uma vez, deu positivo, ok, um acerto. Isso é análogo à exatidão. E veracidade? Veracidade você usa taxa de acerto, porque como a veracidade é estabelecida numa média de N medições, se você fizer N ensaios e calcular o número de acertos com relação ao número total de ensaios realizados, você faz uma taxa de acerto, que é análogo à veracidade, tá certo? É mais correto usar a palavra taxa de acerto do que veracidade. E o que seria o análogo da precisão? Você teria que fazer um ensaio qualitativo assim, pega uma amostra de campo, separa ou pega várias amostras ou pega várias subamostras daquela amostra e vê se os resultados concordam. Todas são positivas, todas são negativas, então qual que é o nome? Concordância. Concordância é um bom nome para saber se você consegue, a partir de uma mesma amostra, acertar todos o mesmo resultado, independente se ele está verídico ou não. Aí eu já não posso usar a palavra verídico. Independente se ele é um acerto ou não. Concordância. E limite de detecção? Você pode me perguntar o seguinte, mas quando eu tenho um limite de diluição lá mínimo, que eu consigo detectar uma presença de positivo no meu ensaio, isso não chama limite de detecção? Não, não chama limite de detecção. Pode se chamar limite de sensibilidade, porque a partir de uma dada diluição, o sistema de medição, ou seja, não posso usar sistema de medição, veja bem, o sistema do seu ensaio, porque não é medição, ele consegue captar o positivo. E aí você tem muito mais propriedade para falar sobre limite de sensibilidade, é a sensibilidade do sistema em detectar o positivo, do que limite de detecção, são conceitos divergentes. E seletividade era apenas uma brincadeira, seletividade posso continuar usando tranquilamente. Por quê? Porque se eu quero detectar uma presença de um determinado anticorpo, eu posso detectar outro anticorpo muito similar, de uma espécie de vírus similar, de uma doença similar, né? Então, eu posso testar a seletividade de um ensaio qualitativo? Posso, sem problema nenhum. Eu tenho que saber que aquele positivo é positivo para o ensaio que eu quero, para a propriedade que eu quero examinar, e não para outra propriedade similar que possa colocar os seus efeitos predominantes em cima do meu resultado. Seletividade, ok, sem problemas. Então, se você estiver fazendo a validação de um ensaio qualitativo, use os termos adequados, retirados desse artigo aqui. Quem quiser eu passo o nome depois, bem tranquilo de encontrar. Porque se você usar esses termos aqui que eu coloquei o X vermelho para ensaio qualitativo, você está indo contra a definição do VIM. Muito bem, muito obrigado pela atenção e até o próximo conteúdo.